Paz de Cristo a todos. Nós vamos continuar o nosso estudo em Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 5. Bom demais estudar Atos, né? Bem tranquilo, muita informação legal. Vamos orar primeiro, depois a gente começa. Deus, obrigado por essa manhã estarmos aqui na Tua casa, diante da Tua palavra. Pedimos mais uma vez que Teu Espírito Santo venha nos conduzir, para que possamos entender a Tua vontade através desta palavra que estaremos palmilhando. Em nome de Jesus Cristo, cremos na revelação do Teu Santo Espírito, na orientação, na sabedoria. Nós queremos consagrar esse momento a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Ok, Atos capítulo 5. Vamos ler alguns versículos. Versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Tá bom, apenas 5 versículos. O capítulo já começa com essa tragédia aqui, né? Um homem chamado Ananias com a sua esposa Safira venderam a propriedade e queriam fazer uma oferta dessa propriedade para a igreja representada pelos apóstolos na época, só que resolveram reter parte do valor. E a gente pergunta, sempre faz essas perguntas, né? Por que esses dois morreram, gente? O que é isso? Qual o problema de você... a gente fica sempre focado nessa história de que eles venderam a propriedade e deram só metade para a igreja. O pessoal fica focado, mas o problema não está aí. Então, examinando os versículos, a gente percebe que o problema não está aí, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. O texto diz, no versículo 1, que um certo homem, chamado Ananias, provavelmente são discípulos também, são cristãos. Aí diz, com Safira, sua mulher, eles vendem uma propriedade. No versículo 2, eles retêm parte do valor, parte do preço. E diz que, sabendo também a sua mulher, ou seja, ela já era conivente com esse projeto de não entregar tudo, deposita aos pés dos apóstolos, e isso vai redundar numa morte. A gente vê isso no Novo Testamento, a gente fica até meio assustado, né? Parece que morrer assim é coisa do passado, né? Vamos entender. Vamos começar entendendo o versículo 1. O texto diz assim, mas, começa com mas. Esse mas aqui é um conector. É um conector que conecta o texto atual com a história anterior. Aí, para a gente se contextualizar, a gente tem que entender isso. Mas, porém, contudo, todavia, português, né? Esse mas aqui é um conector que diz que esse versículo do capítulo 5, ele está diretamente conectado ao capítulo 4, ao final, né? Então a gente volta um pouquinho no capítulo 4 e vamos ver quais foram os últimos versículos desse capítulo que estão conectados com esse versículo que a gente leu agora. Entendido? Vamos voltar um pouquinho. Então vamos para o versículo 36 e 37, que são os últimos versículos do capítulo 4. O que diz? Vamos entender. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então nós temos aqui, no capítulo anterior, uma oferta muito parecida, feita por
por outras pessoas, depositando aos pés dos apóstolos a venda desse terreno. É isso? Uma herdade, eles tinham uma herança, eles venderam e trouxeram isso para a igreja. Isso foi assim, foi um ato de fé muito grande, marcante. Quando você pula para o capítulo 5, você vai ver o Ananias e a Safira, o casal, querendo fazer a mesma coisa. Certo? Querendo fazer a mesma coisa. E a gente vai lendo a intenção deles. Por quê? Então, o que acontece quando você faz algo tão significativo diante de uma igreja para Deus? Puxa, você vai... É lógico que Deus vai ficar feliz, mas quem está vendo você fazer vai começar a te admirar. Lógico, poxa, que fé, né, que tem essa mulher, tá vendo aí, ó? Fez uma oferta desse tamanho para a igreja, que bacana. Sempre acontece isso, né? Aquela admiração, ela começa a acontecer no ambiente onde alguém faz algo significativo para Deus. Isso é normal, não tem jeito. É normal. Então, da mesma forma como o José aqui, né, que começa no capítulo anterior, ele traz, né, uma oferta e coloca aos pés dos apóstolos. Nós temos agora Ananias e Safira fazendo a mesma coisa. Então vocês já estão começando a entender a intenção dos dois. Eles estão atrás de quê? Dessa reputação, né? Essa coisa legal diante da igreja. Então isso aí já está sendo observado por Deus. O problema não está em você fazer algo para Deus. Você é dono do que você tem aí. Você pode fazer o que você quiser. Ninguém está te obrigando a fazer nada. Mas nós temos um Deus que lê corações. E o contexto espiritual aqui é muito forte, porque eles estão em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo desceu, inaugurou a igreja, eles estão naquele ponto máximo, onde Pedro e João curam um coxo de nascença. Então assim, é um mover do Espírito Santo. Essa igreja está cheia do Espírito Santo. É uma igreja jovem cheia do Espírito Santo. Com a experiência tremenda com o Espírito Santo. Então, dentro desse mesmo propósito, Ananias e Safira resolvem também dar uma oferta. Ah, não, você vendeu seu terreno, tá legal, e fez algo legal, aí o outro falaram também, vou fazer, né? Vamos ver se o impacto vai ser o mesmo. Então, essa é a leitura que vocês têm que fazer. Antes de questionar pessoas que morrem só porque deixaram de dar uma oferta. Ok? Vamos seguir para a gente entender. A gente está construindo um caminho aqui. A cena é a mesma. Eles vendem e depositam aos pés dos apóstolos. E dos dois capítulos a cena é a mesma. Por isso que o texto começa com mas, né? Mas um certo homem chamado Ananias, conectado com o capítulo anterior. Ok. Então a gente percebe que no meio desses novos cristãos aqui, está surgindo uma espécie de rivalidade santa. Coloquei santa para dar uma rivalidade santa. É o que tem hoje em dia também. Existe uma rivalidade santa, né? Um faz uma coisa, o outro quer fazer também. Um compra uma coisa, o outro quer comprar também. Um se dá bem fazendo... Você quer ver interessante? É porque eu não uso esses métodos, né? Mas eu conheço. Se eu quisesse fazer essa igreja crescer disparado, eu faria. Vocês acham que eu não sei fazer? Se eu quisesse, por exemplo, arrancar dinheiro das pessoas, eu sei exatamente como funciona a cabeça das pessoas, principalmente dos brasileiros. Como é que arranca? É só usar os mesmos métodos que as pessoas usam. Às vezes você está você está no grupo e você fala assim, o cara fala assim, vamos fazer, vamos comprar, sei lá, vamos colocar lá um piso no sítio. Vou dar um exemplo para vocês, como é que funciona o ser humano, né? Bom, aí ela fala, já temos aqui 30 mil de ofertas para botar o piso de granito no sítio. Se você não revela quem é que deu, fica todo mundo quieto. Se você começa a colocar nomes, você fala assim, o João deu 500 reais. Isso é coisa de ser humano, tá? Isso é coisa de ser humano. Aí o João, 500 reais. O José deu 700. O Joaquim lá já falou assim, eu quero meu nome lá também.
É assim que funciona. Eu fiz isso uma vez para testar. Depois eu falei com eles. Eles começam a me ligar: ô pastor, ó, eu vou dar isso aqui e tal. Porque quer o nome aparecendo lá na lista do grupo. É coisa de gente isso aí. É coisa de gente não muito crente, né? Mas é coisa de gente. Querer aparecer. Então as motivações são essas. Por isso que os pastores usam essa técnica de que, você deu, irmã, você que deu a oferta aqui na igreja, vem cá contar o testemunho, né? Aí, é por isso que usa essas manipulações. Chama o cara para contar testemunho, o cara, ele fez só porque ele deu a oferta, porque ele fez isso, ele ganhou dinheiro. Aí fica todo mundo atrás desse negócio. É a manipulação usando a fraqueza do ser humano, porque o ser humano gosta do glamour, gosta de ser aclamado porque fez alguma coisa. As pessoas não querem fazer as coisas como manda o cristianismo. Elas querem, por exemplo, ser promovidas. Tá certo? Lógico que na minha fala eu não estou generalizando. Existem uns crentes por aí. Tá certo? Existe gente de Deus. Mas a maioria das pessoas são assim. Então essa manobra que é feita com as pessoas dentro das igrejas é muito fácil. É só você dizer: eu conheço igrejas que só os ricos que contam testemunho. Os ricos que fazem abertura, os ricos que fazem palavra de oferta. Ele fala assim: não, porque eu tenho uma fazenda, eu comprei uma fazenda, não sei o que, tem 2 milhões na fazenda, 3 milhões. Aí o pessoal vira todo mundo olhando. Porque eu comprei, porque eu dei uma semente, eu plantei. Aí fica todo mundo assim: eu queria ter a vida desse cara, aquela coisa toda. Então é o jogo da manipulação. É fácil, só você dá a ração certa que o povo responde. Mas eu acho uma covardia, porque você tem um poder, Deus te dá o poder, a autoridade, e você faz do jeito que você quer. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Tá? Entendeu por que eu abri esse parênteses aqui? É mais ou menos assim. Então Ananias e Safira têm uma motivação errada. E a gente está percebendo aqui, dentro do texto, que são novos cristãos. Que afinal a igreja foi inaugurada há pouco tempo. Existe uma rivalidade santa, né, que tem aquela má intenção, mas é em nome de Jesus, não tem? Isso é rivalidade santa, né? Em nome de Jesus, bota o nome de Deus embaixo, para poder justificar o erro. Eu quero comprar um carro igual você comprou, porque em nome de Jesus eu também tenho direito, né? Eu quero ir lá porque você foi, é assim, tudo em nome de Jesus, bota o nome de Deus embaixo. E a gente vê que cada pessoa está aqui ansiosa para colocar os seus meios à disposição dos apóstolos. Eles estão nesse pique, está todo mundo ansioso para colocar os meios, o que tem à disposição dos apóstolos. Esse zelo espiritual prematuro, a gente chama de zelo espiritual, que é prematuro, porque a igreja começou agora, né? Ele começa a nascer no coração de algumas pessoas, mas está ultrapassando os princípios legítimos da espiritualidade. Compreendeu o que eu falei? As más intenções estão surgindo, e esse zelo de uma igreja nova que está começando, que vamos lá, vamos conquistar, começou a esbarrar na quebra de princípio espiritual. Existe uma liberalidade que é legítima e tem que ser feita, mas o que a gente faz com isso? Como é que a gente está fazendo com isso aí? Você está fazendo porque realmente você sente que quer fazer, ou você quer fazer para se aparecer? Eu vou dizer para você, a maioria das pessoas que fazem dentro das igrejas, elas fazem com a intenção de serem promovidas, serem reconhecidas. Só estou constatando que você já sabe que vocês são pessoas inteligentes. E esse texto está tratando disso. Por isso que é muito fino o que Lucas está falando aqui. E a gente vê que as pessoas estão sendo tentadas a buscar crédito em uma liberalidade que não estava no caráter delas. Não está no caráter de Ananias e Safira ter liberalidade. O que eles querem, na verdade, é usar essa liberalidade que todo mundo está tendo para poder se promover. E o Espírito Santo já detectou isso logo na entrada. Já entendeu? Olha, o clima é esse. A igreja está cheia do Espírito Santo. O contexto é altamente espiritual. E eles começaram a jogar dentro de um contexto seríssimo. Vamos seguir. O texto diz que eles retiveram ou reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Outro ponto importante aqui para a gente perceber é a frieza com que eles planejaram isso. De ter um valor
combinar, vamos entregar metade ou uma parte, e a gente fala que foi tudo. Isso também foi lido pelo Espírito Santo. E eles não estão lidando com homens simplesmente, eles estão lidando com os apóstolos, são os edificadores, são os fundadores da igreja. Então, o contexto espiritual é seríssimo. E eles estão sendo frios aqui. Isso vai agravar a culpa deles, porque eles combinaram antes, foi planejado. Foi previamente calculado isso aqui. Porque a intenção é a autopromoção. Não é a intenção de ajudar as coisas de Deus, não é a intenção de lançar uma semente. A intenção é a autopromoção. Versículo 3. Aí o Pedro, lógico, né, o texto é muito enfático em mostrar que o Pedro está sempre cheio do Espírito Santo. E ele aparece muito nesse capítulo. Disse então Pedro. O Pedro pode ter um discernimento aqui simplesmente normal, como vocês estão tendo, né? Das intenções, ou pode ter tido um discernimento espiritual. Pode ser que Deus mostrou para ele. Mas ele disse: Ananias, por que você encheu, por que Satanás encheu o seu coração? Por que você permitiu que Satanás entrasse dentro do seu coração? Porque isso é coisa de Satanás. Nós não temos espaço aqui para o diabo. Você simplesmente, num espaço totalmente dominado pelo Espírito Santo, você resolveu abrir uma porta para Satanás entrar nesse espaço. É isso que ele está falando. Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Para você mentir para o Espírito Santo. Porque os apóstolos estão guiando a igreja, mas quem está guiando é o Espírito Santo. É Atos dos Apóstolos, é Deus que está guiando a igreja através dos apóstolos. Então, se eles mentem dentro desse contexto, eles estão mentindo para o Espírito Santo, não estão mentindo para os apóstolos. É muito importante prestar atenção nisso como igreja. Então, existe um problema aqui, que eles retiveram, né? Uma parte, mentiram para os discípulos, dizendo que estavam dando tudo. Vamos olhar agora para o versículo 4. Olha o que Pedro vai falar para eles. Guardando, não ficava para ti. Se você resolvesse segurar esse dinheiro, Deus não ia questionar. O dinheiro é seu, ele falou. O dinheiro é seu. Você não era obrigado a dar. É isso que o Pedro vai falar com ele. Se você guardasse, não ficaria para ti. Deus ia deixar ficar com você. Você podia ficar com 100%. E vendida não estava em teu poder. Depois que você vendeu, você poderia ter ficado com o dinheiro inteiro. Ninguém te pressionou. Você não recebeu nenhuma revelação do Espírito Santo para dizer: vai lá, entrega esse dinheiro na igreja. Ninguém te obrigou a fazer isso. Esse é o problema. Porque se eles falassem assim: vocês têm que entregar esse dinheiro, tudo bem. A gente foi obrigado, então não foi da nossa vontade. Mas ninguém te obrigou. Ele disse: por que formaste esse desígnio em teu coração, então? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Aí pesou, né? Vocês mentiram para Deus. Agravou a coisa, né? Então o Pedro está enfatizando aqui, dizendo: o dinheiro é seu, e se você não quisesse dar, Deus não iria te obrigar. Esse é o ponto. Mas o problema é que você e sua esposa acharam melhor mentir sobre isso, para que vocês recebessem o prestígio e o crédito espiritual de terem dado. Tudo para poder aumentar a reputação, para poder ter crédito de reputação no meio do pessoal. Que coisa feia, né? Eles violaram um princípio espiritual simplesmente para ficar bem no meio dos outros. E as pessoas que viram falaram assim: está vendo como é que eles são bonzinhos? Por isso que Pedro diz: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Vocês entenderam agora o que eu disse? O problema não estava em dar metade, o problema estava na mentira. Mentir ao Espírito Santo, no sentido de serem desonestos dentro de um contexto altamente espiritual, em que a igreja estava vivendo cheia do Espírito Santo, né? Pedro está dizendo para eles que o sacrifício da doação era altamente voluntário. Altamente voluntário. É igual você querer servir a Jesus. Deus não obriga a gente a servir. É igual você querer ser membro de uma igreja. Deus não obriga ninguém a ser membro de igreja. Obriga. É o que eu sempre falo com as pessoas. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Mas quando você vem aqui na frente e você faz uma aliança com a igreja, você tem que saber que você não foi obrigado a fazer isso. Você fez voluntariamente.
Então o problema não está em você, às vezes, ser omisso simplesmente numa causa, mas sim porque você fez um compromisso que você não era obrigado a fazer. Por isso que o voto de tolo é bem citado na Bíblia. Ninguém é obrigado a fazer voto. Ninguém é obrigado a andar com Deus. Ninguém é obrigado. Ele respeita a decisão, respeita os ateus, respeita todo mundo. Até o satanista pode ser satanista, é a vontade dele, é o direito dele. É mesmo, pastor? Claro que é. Tem um monte de satanista que está aí na rua, eles têm família, eles têm carro, eles têm saúde. Ah, pastor, duvido. Tem sim. Porque quem banca eles é Deus, não é? Você acha quem é que banca o ar que eles respiram? O coração que está batendo? A comida que eles comem? Existe alguma coisa boa que vem do diabo? Não vem, irmão. Isso vem do Pai das Luzes, a Bíblia não diz? Todo o dom perfeito vem do Senhor, Pai das Luzes. Então assim, Deus respeita, Deus te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Ele não obriga ninguém a nada. Ele não obriga você a ser cristão. Quem obriga são as pessoas. Pastor fala, você vai para o inferno, você vai ver. Se não for, você vai ver, o diabo vai puxar a sua perna, isso é coisa de pastor. Mas Deus não faz isso, Deus respeita. Judas, quando foi trair Jesus, Jesus falou assim, vai e faz o que você tem que fazer. Você viu Jesus falando assim, não, você vai ver o que vai acontecer com você, você vai ver. Ele falou assim, faz o que você tem que fazer, cara. Não é isso que você tem que fazer? É esse ponto que a gente tem que perceber como igreja. O problema não está na gente errar. O problema está no nosso mau caráter. De querer fazer coisas, assumir coisas, simplesmente porque eu quero aparecer. Fala assim, quem é que quer aqui ajudar a fazer isso? Aí aparece todo mundo no domingo. Vem aqui na frente, os irmãos valentes que vão doar R$1.000. Vem todo mundo. É assim. Os pastores faziam isso muito no passado. Aí subia aquele monte de irmão. Cheio da valentia. R$1.000, nós vamos ajudar. Aí eles pegam o glamour. Daqui a pouco eles descem. Dá o meio da semana. Ninguém está vendo mais. Eu falei, eu não vou dar nada. Eu compraram para um pastor um carro uma vez. Eu trabalhava na concessionária. Juntou os irmãos. Foi o senhor do altar. Vou comprar um carro para o pastor. Só estou contando, tá? Isso aqui não acontece aqui não. O pastor, se quiser carro, tem que comprar, tá? Aqui o contexto é diferente. E o que acontece? O cara, vamos dar. Aí juntou os valentes, né? Foram lá comprar um carro para o pastor. Todo mundo apareceu. E eu trabalhava na concessionária na época. Aí eu falei, pastor, como é que foi comprado esse carro para o senhor? Não, eles compraram para pagar, vão pagar parcelado no boleto. Eu falei, não vão pagar. Foi só o rompante de subir no altar. Não pagaram uma prestação os caras. Aí o pastor ficava na concessionária desesperado lá para pagar as prestações, porque não tinha jeito. Então tudo é na hora, assim, né? Aquela empolgação. Porque o povo está vendo. E aí alguns pastores corruptos, eles fazem esses movimentos para o cara aparecer. Quer dizer, um fica lambendo a ferida do outro. É igual você fazer desafio dentro da igreja e botar uma pulseirinha no braço do cara. Os valentes de 1000 vão usar a pulseirinha de azul. Vocês duvidam? Aí os valentes de 100 vão usar a pulseirinha amarela. Aí vem os valentes de azul. Pulseirinha. Já entra na igreja assim, ó. Peito inchado. Aí o outro fica lá, ai, não tem R$1.000, eu queria ser um valente de azul. Aí o pastor fala, um dia você vai ser um valente de pulseirinha azul. Aí vem aquela elite assim, né, de gente soberba. Todo mundo com a pulseirinha mostrando. Por quê? A pulseirinha é a maneira de dizer o que você fez. Coisa do Satanás. Coisa do demônio isso aí. E fica manipulando as pessoas para que as pessoas queiram, né? Se aparecer porque tem pulseirinha azul. E o pobrezinho, tadinha, pulseirinha amarela de R$100. Aí daqui a pouco, passa 20 dias, está todo mundo com pulseira azul. A gente vai pedir emprestado, a gente entra no cheque especial. Mas o negócio é ter a pulseirinha azul. Percebe como é que é a manipulação? É assim que funciona. Então o problema aqui que Deus está mostrando para a gente através desse episódio de Ananias e Safira é mentira. Eles estão mentindo dentro de uma questão voluntária, porque querem aparecer, por isso mentem. Certo? E Deus vê. Versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Caiu e deixou de respirar. Será que ele infartou? De susto? Ou
marcou? Quem dá o ar dele tirou. Isso aí, a gente pode pensar, né? Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Eu acho que quem dá o ar para ele tirou, porque vai tirar da mulher também. E um grande temor veio sobre todos isso que ouviram. Então, todo mundo que estava ao redor ficaram assim, tremendo. Porque ele parou de respirar. Lembrando que nem todos que estavam ao redor eram discípulos. E tinha muita gente ali pronto para poder condenar a igreja. Tá vendo aí, ó, o cara corrupto, né? Chegou aí e falou que, podia ter falado, gente, vocês estão sabendo que a igreja tal, o cara mentiu para o Espírito Santo, falou que ia dar um valor, deu metade, mentiu lá para o pastor da igreja, caiu morto. E que igreja é essa? Igreja, hein? Eles não fizeram isso. Eles ficaram temerosos pelo poder do Espírito Santo, para poder limpar de dentro da igreja a corrupção. O que marcou esse povo, olhando, temeram porque viram o poder do Espírito Santo, a maneira, assim, eficaz para poder purificar uma igreja de um ato corrupto. Entende isso? Eles não desprezaram a igreja por isso não. Porque é o poder de Deus. Às vezes as coisas acontecem dentro da igreja, coisas difíceis, mas porque é obra do Espírito Santo, isso vai trazer temor para as pessoas. Agora as coisas difíceis que acontecem dentro da igreja, porque é obra de homens, vai trazer escândalo para a igreja. Toda vez que a igreja é escandalizada, é porque o que foi feito não foi obra do Espírito Santo. O Espírito Santo faz obras, remove, coloca, tira, desfaz, monta, ele move do jeito que ele quiser. Tira a gente em cima do altar, mas quando a obra é do Espírito, você pode ter certeza que o povo lá de fora vai ficar assim, ó, tremendo. Quando não for obra do Espírito Santo, coisa da nossa natureza, da nossa carne, eles vão escandalizar. Tá vendo a igreja metodista, tá lá o pessoal, é isso aí, mais ou menos assim. Entenderam o que eu falei? Versículo 6. Levantando-se, os moços cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. Já sepultaram, a mulher nem viu. A mulher não estava lá não. A mulher dele não estava lá. Já sepultaram ele. Vamos para o versículo 7 a 10. E passando um espaço de quase 3 horas, eu acho que eles combinaram em casa, falando assim, você vai lá, dá oferta, tá? E só que passou 3 horas. Entrou também a sua mulher. Falou, quero saber como é que está a festa, né? Que meu marido deu uma oferta, assim, está todo mundo batendo palma para ele, vamos ver como é que está. Ela chega, abre a porta, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Vocês venderam por esse valor? Vamos ver a fidelidade aqui, né? Vamos ver a fidelidade da esposa. Ele vai fazer a pergunta, quanto mesmo que vocês venderam aquele valor lá? Aí o que ela vai dizer? Sim, portanto, mentiu igual ele. Por que ela mentiu? Porque ela está sendo aqui leal ao marido. Tá certo? Aí está o problema, né? Quando você quer, às vezes você quer ser leal ao marido, você está sendo desleal com Deus. Aí fica a dica para nós que somos casados. Vale a pena ser leal a uma esposa e ser desleal a Deus? Vale a pena ser leal ao marido e ser desleal a Deus? Isso que nós temos que pensar. Como família, como casados. Não vale a pena, gente. Ah, mas eu estou sendo fiel com ele, leal. Com o quê? Depende. Leal o quê? A mentira? Fez coisa errada e você está falando que está certo? Seu marido arranjou confusão na igreja, sua mulher arranjou confusão na igreja, você está passando pano nela? É isso que acontece dentro da igreja. A mulher está lá, não sei o que, fofocaiada dentro da igreja, arranjando confusão com todo mundo. Aí o marido não sabe de nada. Não, você não vai ficar nessa igreja não, porque você é muito espiritual para estar aqui. O homem de Deus fala assim, vem cá, o que aconteceu? Vamos conversar lá. O que você fez? Você fez fofoca, então você aprende, vai orar. Para de fazer fofoca dentro da igreja. Homens de Deus fazem isso. Mulheres de Deus fazem isso. Não são leais a maridos e desleais a Deus. Vocês têm que parar com isso. Isso é contexto de igreja. Gente que quer ser leal à família e ser desleal a Deus. Não, fala, não, você está errado. Deus não faz assim. Não é assim que trata as coisas. Não é assim que funcionam as coisas. Não tenham um pingo de medo. Não tenham medo de serem desleais com as esposas e com os maridos,
para serem leais a Deus. Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam mesmo? Vamos continuar aqui para entender mais profundo. Passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe: Pedro, dize-me, vendeste por tanto aquela herdade, esse valor? Ela, sim, é isso aí mesmo. Tá certo. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Por que vocês montaram uma lealdade de mentira contra Deus? Por que você não se posicionou como uma mulher de Deus? Você poderia ter salvado ele. Você poderia ter salvado seu marido. Se você viesse correndo aqui e falasse: não, gente, está contando mentira. Estava vivo. Se ela entrasse junto com ele ali e falasse: não, é mentira isso que ele está fazendo. Gente, perdoa. Não pode. Mas ela foi conivente. E é assim que as famílias acabam de uma vez. É assim que se perde todo mundo. Deus salva uma família por causa de um leal. Deus salva uma família por causa de uma mulher leal. Assim como Deus falou com Abraão: se tiver um justo na cidade, eu salvo. Então é importante ser leal a Deus, mesmo quando você tem pessoas na sua família que são desleais. E existem mulheres desleais, casadas com homens leais. Existem homens desleais, casados com mulheres leais, e ao contrário também. Filhos leais, os pais não são leais e os filhos são leais. Por causa desse filho, Deus vai salvar a família. Tem muita coisa que Deus está fazendo, às vezes é por causa do garoto de 15 anos. Isso é claro, gente, por favor, não estou forçando o texto. E aí, versículo 9, então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos consertaste? Vocês fizeram um acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Agora é a sentença do profeta. E logo que Pedro falou, olha a autoridade do Pedro, gente. E logo caiu aos seus pés e expirou. Por que Pedro está dando essa determinação? Porque ele viu o modus operandi do Espírito Santo. Ele foi o Espírito Santo, tirou a vida dele. E foi Deus aqui, não foi outro. Ele foi no mesmo Espírito, ele falou: então você vai junto. Porque se não for junto, então Deus não está sendo justo. E aí, logo caiu aos seus pés e também deixou de respirar. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Isso fica várias lições para a gente, né? A gente abrir concessões. Vamos para o versículo 11. E o que aconteceu? Houve escândalo. O pessoal de fora começou a falar mal da igreja. Olha lá, tá vendo? 2 casal corruptos dentro da igreja, tá vendo? Pessoal mentindo, hein? Dentro da igreja. Não foi isso. E houve um grande temor em toda a igreja. Antes nós vimos as pessoas que não eram, pessoas que estavam assistindo, viram o temor. Agora a igreja ficou mais temerosa. E em todos o que ouviram essas coisas. São 2 grupos aqui. Igreja e em todos que ouviram essas coisas. Nem todos ali eram igreja. Entenderam isso? Esse foi o efeito sobre a comunidade cristã ao presenciar um julgamento tão surpreendente de Deus. Versículo 12. E a partir disso, gente, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Viu como que Deus abençoou essa igreja após esse momento de justiça? Tudo bem? Esse alpendre de Salomão aqui é chamado também de pórtico de Salomão, uma estrutura arquitetônica que ficava geralmente na entrada do templo. Uma entrada para uma área sagrada era chamada de pórtico, ou alpendre, tá? Aqui no caso o templo. Versículo 13. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Todo mundo respeitava a igreja. E a gente percebe que quando a igreja vive a palavra de Deus, nós temos o temor e a admiração do povo. Quando a igreja vive a palavra de Deus, nós teremos lá de fora o temor e a admiração do povo. O ímpio vai dizer assim: essa é uma igreja séria. O ímpio vai dizer: essa é uma igreja séria. Versículo 14.
E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Gente, olha o resultado disso. A igreja está vivendo uma dimensão gigante, porque está vivendo a palavra. Quando a dimensão é feita, a dimensão de crescimento é feita a partir da palavra, o sucesso é inevitável. Sucesso no sentido espiritual. Uma igreja que vive a palavra possui um crescimento inevitável. Versículo 15 e 16. De sorte que transportavam os enfermos. Olha como é que explodiu esse negócio. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas. Leitos e camilhas significa pobre e rico, tá? Uns eram carregados em leitos, os mais ricos, e os pobres em camilhas, aquelas armengas que carregavam. Para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. É isso que estava acontecendo. Como não podiam acessar o Pedro, eles colocavam no meio do caminho as camas dos enfermos, dos aleijados, o Pedro andando, onde passava a sombra dele, todo mundo saía, era curado. Que loucura. Você vê que Paulo mandava lenço dele. Ele não tinha condição de fazer obra missionária em todos os lugares, ao mesmo tempo ele mandava as coisas dele para lá. É uma dimensão de poder muito grande. Versículo 16, e até nas cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Você colocasse um endemoniado deitado lá, o Pedro passava a sombra dele e curava todo mundo. O texto está dizendo que aqui é o cumprimento daquilo que Jesus disse. Vocês viram na Bíblia, por acaso, a sombra de Jesus curando? Vocês não vão ver isso. Mas Jesus não falou que eles fariam obras maiores? Está se cumprindo aqui, as obras maiores que Jesus falou em João 14, versículo 12, né? Ele disse, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14, versículo 12, o Pedro está fazendo obras maiores. Certo? Versículo 17 e 18, levantando-se o sumo sacerdote, viu o sumo sacerdote? E todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. De novo, gente. Vai prender de novo Pedro, o João e os discípulos. É interessante que o Lucas está narrando a história aqui. O Lucas está onde, hein? Está contando essa história aqui. Provavelmente aqui o sumo sacerdote é o Caifás, o genro do Anás. Vocês lembram dos corruptos, né? Por quê? Porque a história indica aqui que o Caifás era saduceu, pelo fato de ele estar muito presente nos eventos que os saduceus estão. Lembra que os saduceus não criam na ressurreição, lembram disso? Provavelmente ele é o sumo sacerdote que está na frente aqui, é o que a história está mostrando, e ele está muito ligado com esses eventos em que os saduceus estão inseridos. Vamos ler João 11, versículo 49? Vamos ver se é o Caifás. Olha, quando começa a dizer o seguinte, e Caifás, um deles que era sumo sacerdote, naquele ano lhes disse, vós nada sabeis. Então você vai ver o Caifás, o genro está parecendo mais do que o sogro aqui. Porque o genro foi instituído como sumo sacerdote também por indicação do Supremo, por indicação do Império Romano. Entendeu? O Império Romano falou, vamos botar ele, né? Porque né, o Império Romano diz, vamos colocar também como sumo sacerdote, para jogar o nosso jogo. Entenderam? Então o Caifás está aqui, o genrinho está no comando. Versículos 19 e 20. Prenderam Pedro, João e outros discípulos, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Quando a obra é feita realmente pelo Espírito Santo, ninguém consegue parar a palavra. Prendeu, o Espírito Santo foi lá e soltou. Mandou um anjo, o anjo falou, pode continuar, volta para o templo, continua pregando. Então quem quer pregar, prega.
Por isso que os missionários pregam no mundo inteiro, apesar das oposições e das perseguições. Eles pregam. Que quando você quer pregar a palavra, ninguém segura. Versículo 21 e 23, a 23. E ouvindo eles isso, quando ouviram isso, né? Entraram de manhã cedo no templo, o anjo libertou, tirou eles, mandou pregar, eles entram cedinho no templo. E ensinavam, estou ensinando novamente, mesma coisa. Estou ensinando sobre o quê? Sobre a ressurreição. Estou ensinando que Jesus é Deus. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho, aí outra reunião de conselho, e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere, enviou eles ao cárcere, para que de lá, não, na verdade enviou esses homens ao cárcere para que trouxessem eles de lá, mas não estão mais lá. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando, anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, os cadeados estão tudo passados direitinho, e os guardas que estavam fora estão lá na posição, diante das portas, mas quando abrimos ninguém achamos dentro. Então eles saíram dessa prisão de forma sobrenatural. E a gente vê claramente o Espírito Santo trabalhando em favor da igreja, de forma sobrenatural. Não precisou mover nada. Os guardas estão lá, os cadeados estão lá do mesmo jeito, mas eles estão do lado de fora. E isso já está dando um nó na cabeça dos religiosos. Eles estão insistindo em combater uma coisa que não tem como explicar, a não ser que Jesus é Deus e que ele ressuscitou. Versículo 24 e 25. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes do sacerdote, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles, do que viria a ser aquilo. Versículo 25. E chegando anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo, ensinando ao povo. Como é que faz? É complexo, né? É uma coisa muito misteriosa para essa classe religiosa aqui entender o que está acontecendo. É muito difícil, que você está vendo, você vê um coxo andando, você vê quase 5.000 pessoas se convertendo, você vê uma prisão trancada, onde eles colocaram os apóstolos, daqui a pouco eles estão do lado de fora pregando, tem um mistério aí, quer dizer, Deus está sendo tão claro para eles, mas eles não aceitam. Então, gente, quem não quer crer, não vai crer nunca, por mais que você mostre evidências. Então, às vezes, não adianta você ficar discutindo Bíblia com certas pessoas. Vamos fazer um debate bíblico entre o presbiteriano e o adventista. Não adianta, gente. Não adianta. O cara quer crer naquilo lá. Ah, mas eu estou disputando a Bíblia com o meu vizinho, porque ali não vai provar. Tem que ser no Espírito. Que a pessoa já está predeterminada a não acreditar em Deus. Você pode comprovar tudo que você quiser. Elas não vão acreditar. Entende o que eu estou falando? E com milagres aqui não estão acreditando, né? Eles vão continuar. Versículo 26 a 28. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência. Trouxeram eles, porque eles temiam ser apedrejados pelo povo. Olha o poder do povo, hein? Ai, ai. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? Seu nome parece que é perigoso, né? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? É interessante, né? É interessante que os discípulos saem da prisão milagrosamente, não oferecem nenhuma resistência. Os discípulos saíram da prisão, mas quando eles são pegos pelos religiosos, os discípulos não vão oferecer resistência, porque eles estarão no lugar que eles querem estar, no meio do conselho. Poderiam fazer assim, Deus, manda um anjo aqui, tira a gente daqui. O Pedro deve ter falado, só se for agora, me leva. Aí colocou o Pedro e João novamente diante do conselho, foi exatamente nesse lugar que eu quero estar. Para quê? Para testemunhar. Por isso que Paulo não esquentava a cabeça. Vocês vão me levar para onde? Pode levar. Chegava lá, ele falava de Jesus. Chegava lá, ele falava sobre ressurreição, falava que Cristo é Deus. E eles não estão preocupados, por isso que Lucas está dizendo o seguinte, que eles não ofereceram resistência. Não ofereceram.
Eles também não foram violentos. O sumo sacerdote diz, não já falei para você não falar sobre esse nome de Jesus? E vocês estão enchendo a cabeça desse povo de Jerusalém com essa doutrina de que Jesus ressuscitou. E vocês querem colocar na nossa conta a morte de Jesus? O medo deles é esse. Mas estão preocupados aqui porque está ficando para eles a responsabilidade da crucificação. Tudo bem? Por isso que eles disseram, quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Por que eles estão negando a culpa da crucificação? Se eles disseram aqui em Mateus 27, versículo 24 e 25, vamos ler. Os religiosos da época disseram, Mateus 27, 24 e 25. Olha o que diz. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. E o Pilatos era ímpio. Considerar isso, desse 25. E respondendo todo o povo, os religiosos da frente, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles não pediram? Então está aqui. Então a culpa da crucificação de Jesus, a culpa era da própria igreja da época. Igreja no sentido religioso, né, os judeus religiosos, tá? Então quem crucificou Jesus foram os religiosos. E eles disseram, vocês querem botar nas nossas costas essa culpa da crucificação desse homem? Pedro, é exatamente isso, vocês são culpados. Versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Por quê? Eles estão sendo proibidos de pregar. Estão sendo proibidos de ensinar que Jesus é Deus e que Jesus ressuscitou. Porque vai contra a doutrina deles. E quando eles dizem assim, vocês não podem mais falar sobre Jesus, o Pedro responde, diante de todo o conselho, diz, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Lembram que no capítulo passado ele faz a pergunta, é justo obedecer a homens e não a Deus? Ele pergunta para os líderes religiosos. Só que aqui ele afirma, importante obedecer a Deus e não a homens, certo? Ele repetiu a mesma coisa, só que agora ele fala ousadamente e faz isso com uma declaração de fé. Versículo 30 e 32, aí o Pedro vai começar a falar. Gente, isso que é importante. O Pedro não perde a oportunidade. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes. Aí que está o problema, né? Vocês vão perceber que ele vai dizer aqui, ele vai falar sobre testemunha, nós vamos ler depois no próximo versículo. Ele começa dizendo, o Deus dos nossos pais, ele está dizendo o seguinte, ele está se identificando com a linhagem dos patriarcas, dos profetas e dos reis. Ele está falando assim, eu sou judeu, vocês são judeus, e o Deus que vocês servem é o mesmo Deus que eu sirvo. E o Deus dos nossos pais, o Deus de vocês, que é o meu Deus, está certo, aquele lá do Antigo Testamento que vocês seguem, né, do Pentateuco, ele ressuscitou Jesus. Ele já, aí é complicado, né, você falar um negócio desse para um povo que não crê na ressurreição. Ao qual vós matastes, aí eles falaram num tom assim, bem severo, né, vocês assassinaram Deus, suspendendo no madeiro. Deus com sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Versículo 32. A missão deles aparecendo de novo. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Gente, é importante a gente lembrar o que Jesus disse. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vocês serão cheios do Espírito Santo, se tornarão igreja e serão minhas testemunhas. E o Pedro não perde a oportunidade de dizer qual é a missão dele. Ele está dizendo, nós somos testemunhas. Então a nossa função como cristãos é testemunhar Jesus Cristo. As pessoas têm que ver Jesus a partir da nossa vida. As pessoas têm que acreditar em Jesus a partir do nosso exemplo, a partir da nossa conduta. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas deixam de acreditar em Deus por causa da igreja. Tem muita gente que desistiu de Deus por causa
da conduta de alguém dentro da igreja. Ah, eu não acredito mais em Deus. Não, porque fulano era crente, comprou de mim e não me pagou. Vocês percebem, gente? O nosso papel é fazer com que as pessoas creiam na ressurreição, creiam que Jesus é Deus. Por isso que Pedro vai enfatizar, versículo 32, e nós somos testemunhas. Está cumprindo exatamente o que o Espírito Santo determinou. Vocês serão minhas testemunhas. Por isso que vocês estão cheios do Espírito Santo. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ele falou, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo somos testemunhas de que Jesus ressuscitou. Essa é a palavra deles. Eles estão enfatizando constantemente a missão. Eles estão se identificando como a linhagem dos patriarcas, profetas e reis, assim como os religiosos que estão ali. Eles falaram, o qual vós matastes, ou seja, a palavra grega escolhida aqui pelo Pedro, é aguçada, uma coisa afiada, para cortar mesmo. Ele falou para cortar. Foi, vocês assassinaram aquele que é o glorioso. Vocês intentaram violência contra Deus. Vocês mataram o Filho de Deus. Olha um negócio doido, né? Porque o religioso que eles achavam superiores religiosamente, eles estão dizendo, pois é, vocês são religiosos, vocês servem a Deus, mas vocês mataram o Filho de Deus. Vocês assassinaram. E aí ele vai enfatizar mais, suspendendo no madeiro. Suspendendo no madeiro, essa é a linguagem de Antigo Testamento, porque maldito é aquele que fosse pendurado no madeiro. Está em Deuteronômio. Então Pedro vai nas Escrituras e diz, tá, não tem lá em Deuteronômio que diz lá que quem for pendurado no madeiro é maldito? Então vocês fizeram de Deus maldito. Deus deu o dele para vocês, Deus desceu para vocês. Sabe o que vocês fizeram? Vocês transformaram ele em maldito e assassinaram ele. Aí a classe religiosa derrete, né? Então como assim a gente matou Deus? Vocês estão doidos? Como? Não, a gente não fez isso. Então o problema está aqui. Esse é o problema. Versículo 33, e ouvindo eles isso, o que eles deveriam fazer? Deveriam aceitar, mas não, eles se enfureceram e agora vai piorar, deliberadamente vão tentar matá-los, é só se a gente matar. E vocês acham que o Pedro está preocupado com isso? Nem um pouco. Eles conseguiram entender aqui, que o Pedro já deu um recado, entenderam completamente que pesava sobre eles uma acusação dos apóstolos, de que ao crucificarem a Jesus, eles atentaram diretamente contra Deus. O Pedro já falou claramente para eles. Quando eles descobriram isso, eles falaram, a gente tem que matar esse povo. Se a gente não matar esses apóstolos... E aí, versículo 34, vem uma luz, né? Mas levantando-se do conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, Gamaliel foi o mentor de Saulo de Tarso, considerado o homem mais sábio da época nas Escrituras. Ele era filho de Hilel, não, neto de Hilel. Hilel era o cara que criou a escola de interpretação judaica na época, os homens mais sábios da época. E aí o Gamaliel levanta-se, você imagina, né? Sempre tem um cara inteligente no meio, né? Ou seja, essa classe religiosa não é totalmente burra para usar isso, né? Deve ter alguém que tem consciência no meio. Aí ele levanta no meio e diz, ele era um homem venerado por todo o povo, tá? Doutor da lei. Mandou que um pouco levassem para fora os apóstolos. Aí levou para, olha a sabedoria dele. Ele falou, coloca eles lá fora, que eu quero conversar com vocês. Aí os apóstolos foram lá para fora. Ele falou, agora eu quero falar com vocês. Versículo 35 diz, homens israelitas, acautelai-vos. Ou seja, a frase que ele usa aqui implica que o pensamento é necessário antes de qualquer ação ser tomada. Vocês precisam pensar antes de fazer as coisas. Vocês têm que aprender a pensar, a raciocinar antes de vocês fazerem as coisas. Use a inteligência de vocês. Ele disse, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer esses homens. Vocês querem matar esses homens mesmo? Então vamos lá. Versículo 36. Porque antes desses dias levantou-se um tal de Teudas, ele diz, dizendo ser alguém. A esse se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. Morreu, o cara era um líder. Morreu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Acabou.
Versículo 37. Depois desse levantou-se Judas, é outro cara, tá? O Galileu, nos dias do alistamento, levou muito povo após si, mas também pereceu. E todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Tá bom, gente. Vocês estão preocupados com o que ele falou? E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, deixe esses homens embora. Vai matar eles para quê? Porque se este conselho, esta obra é de homens, ela vai se desfazer. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça sejam também achados combatendo contra Deus. Poxa, política neutra, né? Ele está usando a verdadeira sabedoria. Política neutra, eu não fico do lado de ninguém. Isso é política neutra. Ó, né, eu estou a favor do bem. Então vocês estão preocupados com eles por quê? Se a gente serve a Deus, o que a gente está preocupado? Vocês são de Deus, vai dar certo. Se não for de Deus, vocês estão combatendo contra Deus. Você entendeu? Se for de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Se não for de Deus, vai acabar. É simples. É igual a gente ficar preocupado com certas coisas. Cara, o que não é realmente legítimo acaba. Não passa todo mundo aí. Você vê os grandes nomes aí da música gospel, eles vêm, faz barulho, sumiu todo mundo. É o anonimato. Porque não fizeram para Deus. Os que fizeram para Deus estão de pé até hoje. Olha os caras que estão servindo a Deus de verdade, estão de pé até hoje. Você vê um Fernandinho até hoje servindo a Deus. E o resto que sumiu todo mundo, o que houve? Então tem gente que está preocupado com o quê? A igreja, se é de Deus, cara, vai ficar assim, se não é de Deus, vai passar. Cadê esses grandes líderes que tinha aquela febre de Valdemiro Santiago? Cadê Valdemiro Santiago? Está em falência. Tudo passa. Então é exatamente isso que ele está falando. Se é de Deus, vai continuar. Não adianta você combater uma igreja, adianta você combater uma pessoa. Vou falar mal do Robson. Cara, se ele é de Deus, Deus vai bancar ele. Se não for de Deus, daqui a pouco ele está aí, perdido aí. Da mesma forma, eu, pastor de Magno, você, tal. Mas esse cara, não quero nem saber. Vou fazer a minha parte. Porque se não for de Deus, Deus vai dar conta desse cara. É simples assim. Por que você vai ficar preocupado? Você espera um pouquinho aí, você vai ver. Se esse cara está falando no nome dele mesmo, daqui a pouco Deus vai dar cabo dele. Ou Deus não existe? Aí começaram a pensar, né? Vocês viram que as pessoas querem fazer justiça, querem dizer o que é, o que não é. O que é, permanece. O que não é, vai sumir como poeira. Pode esperar. Como muitas igrejas nessa cidade. Bambar, naquela época. Aí... Tinha a época das igrejas, né? Cadê essas igrejas? Pastor, fizeram errado? Claro. E da mesma forma nós sumiremos se a gente fizer errado. Da mesma forma, se nós estivermos aqui contando lorota e não defendendo a causa de Deus, daqui a pouco a gente vira poeira. Ninguém vai lembrar de igreja metodista, não é? E as igrejas de 50, 100 anos da cidade, quem são elas? Você nem ouve falar, não aparece nem na mídia, sabe por quê? Porque não tem nada para mostrar. Essa é a realidade, gente. Então, vamos fazer assim, em nome de Deus. Mas o dia que a gente começar a vacilar aí, vai saber que a gente desaparece. A gente vai para o anonimato, que é o lugar que muita gente não quer ir. Estão entendendo o que está escrito aqui, o que Gamaliel ensinou? Às vezes você está se levantando contra uma pessoa, você está se levantando contra o próprio Deus. Se você se levantar contra escolhas de Deus, você se levantou contra Deus. Eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo. Se você se levantar contra escolhas de Deus, quem se levantou contra Abraão, se levantou contra a escolha de Deus. Quem se levantou contra Moisés, se levantou contra a escolha de Deus. Esse é o problema. Aí você fala, mas o Joãozinho, pastor, o Joãozinho, né? Deus escolheu ele, então deixa o Joãozinho quieto. Deixa o Joãozinho quieto lá. Mas ele não sabe nem falar. Mas Deus escolheu. O Pedro também não sabia. O Pedro também era ignorante. Não, está aqui falando até demais, né? Pastor, mas... Cara, isso não é seu trabalho. Não é a sua função. Cuide da sua vida. Deixa que Deus trata das pessoas. Cada um tem que cuidar da sua, né? Eu cuido da minha vida espiritual. Eles falam, pastor, você está sabendo que fulano é assim, não sei o quê. Vai trazer problema para a igreja. Eu falei, cara... Será que vai trazer problema? Será que tem poder?
Será que tem poder para trazer problema para a igreja? Se for a igreja de Deus mesmo, não vai ter problema não. A igreja vai continuar, a pessoa vai ficar por aí. Entende o que eu estou falando? Está tudo bem então? Política neutra, verdadeira sabedoria de Gamaliel. Versículo 40. E concordaram com ele. Concordaram com ele e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir. Aí não perde a oportunidade, ainda tem que bater ainda, né? Quantas chibatadas? 39, gente. É 39. Regra aqui de tratamento a gente que tem uma suposta culpa, né? Um infrator. E Paulo cansou de apanhar, gente. Paulo tomava 40 chibatadas toda hora, 39 no lombo toda hora, 39 mais 39 e levantava e continuava pregando. Morria de rir. Então, nós vemos aqui que os apóstolos foram poupados por causa da fala de Gamaliel. O projeto de matá-los aqui foi suspenso, mas a perseguição continua. Tá certo? Porque eles não querem perder, né? Esses religiosos foram açoitados. Versículo 41 e 42. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, todos lanhados, né? Você imagina como é que tá. Cheio de sangue, porque a chibatada... Vocês sabem como é que era a chibatada daquela época, né? Vocês sabem como é que era, né? Era igual a chibatada romana, com o negocinho na ponta ainda, né? E então eles estão bem machucados aqui. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se. Como assim? Como é que você apanha? Você toma 39 chibatadas no lombo e você sai regozijando. Sai contando rindo ainda. Por quê? De terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles estão felizes porque nós apanhamos para defender o nome de Jesus. Isso foi legal para eles. Então a perseguição em nome de Jesus, ela vale a pena espiritualmente. Olha o versículo 42. E todos os dias no templo, aí começou, nas casas, não cessavam de ensinar, de anunciar Jesus Cristo. Pararam, gente. Pararam. Não para. Quem é que para a igreja? Aí o pessoal fala assim, mas o governo vai acabar com as igrejas. Vocês têm certeza disso? Fala sério aí. Vocês são a nova geração aí, vocês têm certeza que se o comunismo for implantado nesse país, que pode ser que aconteça daqui a alguns anos, né? Vocês acham que eles vão conseguir parar a igreja? De verdade mesmo? Não para, né? Nem o Império Romano conseguiu parar a igreja. A Constantino teve que entrar para dentro da igreja, ver se mudava a igreja, não conseguiu parar a igreja. Sempre haverá uma estratégia nova, sempre haverá homens e mulheres corajosos para pregar o Evangelho, cheios do Espírito Santo. Então não vai parar. Passou daqui uns anos, você vai ver o que vai acontecer. Daqui uns anos vai acontecer que nós vamos continuar pregando debaixo da árvore, dentro da caverna, no meio da rua, dentro de casa, onde não vai parar, porque a obra é do Espírito Santo. Então você não precisa ficar com medo. A gente fica assim meio temeroso quando entra pessoas estranhas que a gente tem que lidar, aquelas coisas todas. Mas a igreja, sempre vai existir uma igreja dentro da igreja. Você vai ver lá, aquele monte de gente, mas tem a igreja que está no meio. O povo de Deus está ali no meio, mapeado. Entendido isso? Então vamos encerrar, né? Obrigado pela presença de todos na Escola Bíblica. Vocês perceberam que Atos dos Apóstolos é muito cheio de detalhe para a igreja. É perfeito para poder educar a igreja espiritualmente. Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã na tua casa, que teu Espírito continue a nos guiar nesse entendimento da tua palavra, que sejamos fortalecidos sempre pela tua sabedoria, em nome de Jesus. Nos dê um dia de paz, essa noite é uma noite de renovação de aliança, nos dê a direção certa para que estejamos ali renovando o nosso pacto com o Senhor, na Santa Ceia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.